Existem várias definições de sistemas de informação geográfica, algumas mais teóricas, outras mais aplicadas, mas na prática um sistema de informação geográfica é um sistema que serve para capturar, armazenar, verificar, integrar, manipular e analisar e, por último, visualizar dados georreferenciados, portanto, dados em que sejam conhecidas as suas coordenadas. E para isso envolve sempre uma base de dados espacialmente referenciada e um software próprio. E esse software é que me vai permitir toda essa análise desses dados espacialmente referenciados. Para isso, um sistema de informação geográfica tem que conter obrigatoriamente uma entrada de dados, uma determinada representação espacial, um local para armazenamento e pesquisa dos dados, e para essa pesquisa tem que estar associada a gestão, transformação e análise desses dados. E que, por último, depois permite-me a geração e a produção de relatórios, seja sob a forma gráfica, seja sob a forma de mapas. Outra vantagem, portanto, é que a essa entrada de dados e essa representação eu posso fazer um conjunto de estatísticas e de gráficos que tem como particularidade os dados estarem referenciados ou georreferenciados, portanto, permitindo a sua sobreposição e todo o seu tratamento. E, por último, a saída de dados sob a forma de mapas, tabelas ou gráficos. Num sistema de informação geográfica, essencialmente, todos os dados geográficos podem ter três tipos de representações. Ou é por pontos, ou por linhas, ou por áreas que se designam polígonos. Pontos, por exemplo, cidades, localização de orivesarias, ou todo este tipo de informação que é identificada num ponto. Linhas, normalmente rios, estradas e informação deste género. E depois áreas, como por exemplo, áreas de determinados equipamentos, a densidade populacional num determinado concelho, um tipo de solo, etc. Todo este género de informação. Para cada mapa, que chamemos-lhe assim, ou para cada informação, o sistema de informação geográfica tem sempre que armazenar a localização do objeto, porque é isso que me permite depois toda a sobreposição, os atributos do objeto, portanto, ou seja, as características que estão associadas a esse objeto. Imaginemos que é a localização, por exemplo, de uma determinada Câmara Municipal. Eu tenho que ter os atributos que eu quero saber dessa Câmara Municipal, o número de trabalhadores, a população que lhe está associada, etc. E depois as relações entre os objetos, que se chama topologia, porque como cada objeto tem que estar georreferenciado com determinada informação geográfica, eu tenho que saber a sua topologia, ou seja, permite-me dizer o que é que está à direita, o que é que está à esquerda e o que é que está nesse mesmo ponto. Associado aos sistemas de informação geográfica, eu tenho que ter sempre um sistema de gestão de base de dados, que basicamente me permite juntar os dados que estão armazenados e fazer as suas relações através de tabelas e que tem que partilhar um campo ou atributo em comum. Em que, por exemplo, eu tenho esta tabela onde tenho por concelho a população e a população em geral e qual é a população menor de 15 anos, e tenho outra tabela onde tenho para os mesmos concelhos os rendimentos e o número de edifícios. Como estes dois estão em comum, eu posso juntar as duas tabelas e consigo saber para cada concelho toda a informação que era comum estas duas tabelas. Portanto, se eu tenho um espaço, que tenho uma informação que é comum às duas, eu posso juntá-las através da sua semelhança espacial. No SIG, eu também posso executar special joins, ou seja, se eu tenho dois mapas em que eu posso sobrepô-los e posso fazer todo um conjunto de cálculos e que se chama de álgebra de mapas desses dois mapas. Aqui, por exemplo, se eu tenho estes dois mapas em que eu tenho aqui, por exemplo, o tipo de floresta que eu tenho em cada uma destas zonas e que eu tenho o tipo de solos. Eu posso, sobrepondo este mapa sobre este, eu sei aqui que se eu tenho um tipo de solo A e posso saber até que ponto eu tenho, qual é a área, que eu tenho a área de pinhal ou de outros tipos, por exemplo, de carvalho. Portanto, permite-me também fazer esta junção de informação e todo o seu tratamento associado.
Outra coisa que também é muito importante para definir consoante o tipo de dados é se eu posso ter modelos que se chamam vetoriais ou matriciais, ou também denominados de raster. Quando eu digo vetorial, quer dizer que eu tenho os dados sobre uma determinada área. Por exemplo, se eu tiver a área do concelho, eu tenho por área o número da população, o rendimento per capita, etc. E a esta área está associada uma determinada coordenada X e outra coordenada Y. Mas toda a informação desta área eu tenho sempre os mesmos dados. Outra forma que eu tenho do modelo matricial, em que é como que eu dividisse esta área em pequenos quadradinhos e em cada quadradinho eu tenho determinada informação. Consoante o tipo de informação, pode-me ser mais útil eu utilizar os dados em formato vetorial ou em formato matricial. Aqui eu tenho um exemplo que é dos concelhos, como eu falei anteriormente. Imaginemos que esta área está associada à densidade populacional, mas o valor é igual em toda esta área. Ou então eu posso ter um modelo matricial que normalmente está mais associado a superfícies. Por exemplo, se eu quero, em dados meteorológicos, opta-se muito por este sistema de dados matriciais, em que eu tenho, por exemplo, a distribuição da precipitação, ou se eu quiser, por exemplo, determinar o relevo, toda essa análise que é feita por superfície, como se eu quiser saber com precisão o valor associado a cada uma destas superfícies, eu opto pelo modelo matricial. Mas, como também se sabe, eu posso transformar um no outro, portanto, eu posso transformar o vetorial em matricial, o matricial em vetorial, consoante o tipo de informação que eu quero fazer. Se eu quero fazer o que se denomina por álgebra de mapas, eu tenho que optar pelo sistema matricial, de modo a permitir fazer o cálculo dentro de cada um dos quadrados do raster, e para obter dados, ao fim e ao cabo, com um pouco mais de precisão. Outra coisa que também é muito importante quando falamos em sistemas de informação geográfica é a escala e o tempo. Por exemplo, suponho que eu tenho aqui este mapa e que eu digo que é a distribuição da população no continente. Se eu disser só esta informação, pode não ser suficiente. Eu tenho que saber a que data, em que altura do ano é que se diz respeito a esta informação. Porque aqui temos dois exemplos, é que eu tenho a densidade, ou tenho a distribuição da população em 94 e em 2001, e de facto há diferenças. Portanto, é muito importante eu saber esta informação, a que tempo é que diz respeito. E, supostamente, eu devo juntar informação da mesma altura temporal, quando possível, quando tenho essa informação. Se não a tiver, claro que posso juntar com diferentes alturas espaciais, mas eu tenho que ter noção de qual é a sua data. Em relação à escala, também é um dado muito importante, e quando estamos a trabalhar com sistemas de informação geográfica não nos podemos esquecer disso. Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero utilizar os dados do Atlas do Ambiente, que é feito à escala 1 por milhão, e que tem a informação, por exemplo, da precipitação. Mas é uma informação que, se eu quiser trabalhar ao nível de uma freguesia ou ao nível do concelho, pode ter um grande erro, porque é trabalhada numa escala que não de muito pormenor. Portanto, é muito importante eu escolher a minha escala de trabalho consoante os objetivos que eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar uma informação a nível do concelho, eu não posso trabalhar com escalas como a 1 por milhão, porque tem pouca precisão. Se calhar será melhor trabalhar com uma escala 1 por 25 mil, que é a escala utilizada, por exemplo, para fazer as cartas, os mapas do Exército. Outra questão que também eu resumi nesta apresentação, que acho que é muito importante, é que no sistema de informação geográfica, independentemente da forma como a informação geográfica é estruturada ou apresentada, a atribuição de coordenadas a pontos é indissociável de qualquer processo de representação geográfica. E o que é que isto quer dizer? Portanto, todos os mapas, ou a própria Terra, como tem uma forma de um elipsoide, e se ela tem uma forma de elipsoide, eu quero representar os mapas sobre um plano. Portanto, tem que haver aqui uma conversão dos dados que estão numa forma de uma bola para um plano.
E é isso que se chama a projeção cartográfica dos dados que estão sob a forma da Terra, quando eu os visualizo. Quando, por exemplo, temos as imagens de satélite, elas tiram, portanto, a imagem que é captada no satélite está projetada sobre esse elipsoide, sobre a forma da Terra, que eu depois, para pôr num ciclo, para pôr num mapa, ela está plana, não é? Portanto, é preciso fazer, há uma distorção, eu vou passar daqui para aqui. Existem várias formas, já há muitos anos, que se fazem em que eu passar para esta forma elipsoide para a forma plana. Mas o que é importante é depois, quando eu faço a sobreposição de mapas, isto é muito importante porque eu posso ter 2 mapas que eu introduzo no sistema de informação geográfica, mas se eles estiverem em sistemas de projeção cartográfica diferentes, o que me vai acontecer, imaginemos que eu tenho um mapa da Europa e quero sobrepor o mapa de Portugal. Se eles estiverem em sistemas de projeção diferentes, eu se calhar vou ter Portugal aqui e a Europa aqui. Portanto, eu tenho que pôr ambos no mesmo sistema de projeção e nas mesmas unidades. Como é que eu posso introduzir dados no sistema de informação geográfica? Eu posso ter fontes de informação e de escalas diversas. Posso ter simplesmente mapas analógicos, portanto, mapas que sejam já muito antigos e que não existam em formato digital. Posso ter fotografia aérea, e esta fotografia aérea pode também ter diversas fontes. Em Portugal existem muitas fontes de informação desta fotografia aérea, nomeadamente no Instituto Geográfico do Exército, por exemplo. Posso ter componentes multimédia, como imagem, vídeo e som. Posso ter cartografia numérica, simplesmente, tabelas alfanuméricas, dados de campo. Eu posso ir, por exemplo, ao campo e recolher determinada informação. Por exemplo, se eu quero fazer pontos de recolha de resíduos, eu posso ir ao campo e com um GPS, que não é mais do que um aparelho que, de certa forma, entra em contacto com os satélites que existem à volta da Terra, e que me permitem dizer qual é a localização onde eu estou. Portanto, eu estou num ponto, marco no GPS ou marco no papel e depois essa informação eu posso introduzi-la no sistema de informação geográfica, porque tem que estar sempre georreferenciada. Por detecção remota, portanto, todas as imagens que são retiradas através de satélites, ou GPS ou ainda outras formas, embora estas sejam as mais conhecidas. Em Portugal já existem muitas instituições produtoras de informação geográfica. Por exemplo, uma das primeiras que apareceu foi o Atlas Digital do Instituto do Ambiente, que já tem muitos anos, em que tem uma série de informação ambiental e não só, também alguma informação administrativa, mas que foi toda construída à escala 1 por milhão. E, portanto, temos de ter atenção que, se calhar, o grau de detalhe não é muito grande, mas é uma informação que está acessível, que eu posso fazer download dos mapas para o poder introduzir em qualquer sistema de software de informação geográfica. Depois, há também algumas regiões que também têm uma série de informação ambiental e não só, também a nível administrativo. Por exemplo, há um Atlas do Algarve, onde eu também posso fazer download dos mapas que lá existem. E depois há as grandes produtoras de informação geográfica. Por exemplo, o Instituto Geográfico do Exército, que disponibiliza, por exemplo, uma ferramenta útil para transformação de coordenadas. E depois tem toda a informação de cartas militares, só que muitas desta informação, já existe uma série de informação gratuita e que a outra que tem um preço associado, nomeadamente a carta militar, que tem muitos temas, muita informação e que se pode pagar por tema. Depois temos o Instituto Geográfico Português, por exemplo, tem a carta administrativa, tem as cartas de ocupação do solo e do Core Inland Cover, portanto, toda associada à ocupação do solo, mas que é uma informação de grande qualidade e muito comparável ao nível da Europa. Depois, já existem várias empresas que estão a aparecer neste domínio. Por exemplo, tenho aqui a GeoWeb, faz pesquisa de ruas, cálculo de percursos, pesquisa de diversos serviços. E, claro, também há todos os softwares disponibilizados para utilizar o GPS para a nível do automóvel, portanto, estradas, etc. Também há o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, também tem uma série de dados geográficos sobre áreas protegidas, redes Natura, etc. O Instituto Português de Património Arquitetónico também tem uma série de mapas que também podem ser facilmente visualizáveis mesmo na internet, na web, como, por exemplo, imóveis classificados, vias de classificação do continente, etc.
Mas se calhar sempre que eu quero saber, imaginemos que para um determinado trabalho em que eu quero utilizar os dados, que preciso de dados de informação geográfica, existe um local que é o Sistema Nacional de Informação Geográfica, que é o motor de busca de informação geográfica em Portugal. Portanto, eu posso aceder ao site através deste link e posso pesquisar determinada informação que eu quero saber. E quando eu estou no início de um trabalho e ainda não sei muito bem que informação é que eu posso ter, este site é muito importante para ter esta informação. No início em que ele foi criado, toda a gestão de dados até estava relativamente feita, mas depois não estava carregado com informação. E hoje em dia já está mais carregado com informação, em que eu posso, por exemplo, ver o catálogo de informação geográfica, a visualização de mapas, mesmo que eu não tenha um software de sistemas de informação geográfica, permite-me fazer essa informação. Porque hoje também já há uma grande tendência de eu poder fazer o tratamento de toda a informação geográfica sem ter instalado no meu computador um software, mas poder fazê-lo através da web. Já é uma tendência que se começa a observar, e também para que a informação não esteja localizada no meu computador, mas num servidor algures, e depois eu vou lá buscá-la e trato-a. É esta vantagem um bocadinho da globalização. Existem muitos softwares disponíveis no mercado, uns que não são open source, outros que são. A vantagem dos que não são open source é que há, obviamente, toda uma empresa e um apoio associado e uma grande evolução de todas as suas versatilidades e potencialidades, mas também começa a crescer um grande mercado de softwares de open source, nomeadamente eu coloquei aqui o QuantGIS, que sei que é bom, mas existem